Olá, sejam bem-vindos a enriquecer os conhecimentos. Só um instante enquanto eu compartilho a tela com vocês. Estamos aqui na primeira jornada de saúde multidisciplinar em doenças autoimunes. Eu sou Andréa Souza, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou enfermeira sanitarista do trabalho, graduada pela FACETS, docente dos cursos de pós-graduação na área da saúde pública, saúde do trabalhador e saúde pública com ênfase na atenção básica. Palestrante, atuei na gerência de enfermagem, também na coordenação de vigilância em saúde. Sou membro do grupo de pesquisa NEPET pela UFRN, desenvolvo pesquisas em enfermagem, saúde do trabalhador, vigilância em saúde, saúde pública, saúde mental, educação e avaliação em saúde com ênfase, certo? Na atenção à saúde, tá? Atualmente eu trabalho como referência técnica em projetos ministeriais na qualificação da atenção para a redução da mortalidade materna e neonatal. O tema de hoje que nós iremos abordar é a identificação precoce das doenças autoimunes. Para começar, eu gosto de fazer essa introdução base para entendermos melhor sobre o tema, que o sistema imunológico ele vai ser a defesa natural do nosso corpo contra as doenças, e assim ele vai atuar como um complexo mecanismo, certo? De proteção que vai identificar e eliminar esses patógenos, mantendo a saúde. Compreender esse funcionamento, ele vai ser essencial na prevenção e tratamento das doenças. Então, nós temos a função do sistema imunológico verdadeiramente que vai promover, né, identificar e combater esses micro-organismos invasores, proteger o corpo através de respostas imunológicas específicas e inespecíficas, desempenhar um papel crucial na manutenção da saúde geral. Como componentes desse sistema, vamos ter as células imunológicas, que vão incluir linfócitos, macrófagos e neutrófilos, os órgãos como baço e os linfonodos, que são essenciais para o funcionamento, né, imunológico, e os tecidos linfóides, que vão desempenhar o papel fundamental na resposta imune. Fazendo um contexto geral, a gente precisa desvendar um pouco, né, desses mistérios imunológicos, do sistema imunológico, entendendo que no mundo que nós temos hoje, né, onde essa tecnologia ela vai avançar diretamente a passos largos, a gente precisa, né, compreender que o nosso corpo é uma obra-prima, tá? E aí esse sistema de defesa, ele é incrivelmente sofisticado. A gente sabe que no Brasil ocorreu um aumento, né, grande de doenças infecciosas, e aí a gente tem também a abordagem, né, desse sistema imunológico que ele precisa estar potente para que ele seja uma armadura direta contra os invasores, tá? Aí, entendendo um pouco melhor sobre essa imunologia, ela é a ciência que vai estudar o sistema imunológico, como um guerreiro que vai nos proteger contra as infecções, certo? E doenças. E aí a gente entender esse mecanismo, né, básico do funcionamento é fundamental para que possamos ajudar, nessas questões de identificação precoce de patologias, né? E aí, ainda
voltado ao sistema imunológico como uma visão geral, a gente tem que essas células, né, que são tão complexas, essas células, tecidos e órgãos, eles vão trabalhar juntos para defender esse corpo contra ataque de organismos nocivos, contra vírus, bactérias ou fungos. E aí a gente precisa imaginar que tem a atuação de um exército, né, que vai patrulhar constantemente o nosso organismo em busca de inimigos, né? Que aí esses componentes desse exército vão ser os leucócitos, que são as células responsáveis pela defesa, né, imunológica. E aí existem diversos tipos de leucócitos, cada um com sua função específica, e o principal objetivo vai ser proteger o nosso corpo, tá? Além dos leucócitos, a gente tem os linfócitos, que são a parte de função fundamental, né, na imunidade adaptativa, são os linfócitos T e B, as principais autores no palco, que aí a gente pode dizer dessa forma, que eles vão, é, os T vão reconhecer e atacar as células infectadas, enquanto os linfócitos B, eles vão produzir anticorpos, que são proteínas que se ligam a antígenos específicos dos patógenos, que vai significar que após a infecção, o corpo vai ser capaz de lembrar diretamente desse invasor e responder mais rapidamente da próxima vez que ele tentar ocasionar um ataque, tá? Mas aí, entrando no parâmetro das doenças autoimunes, o que elas são? Elas vão apresentar uma resposta imune anormal contra o próprio organismo, que são disfunções que ocorrem quando o sistema imunológico do indivíduo ele não tem a capacidade de diferenciar o que é próprio do que não é, e assim vai ser conhecido como autotolerância, que consegue se manter pela atuação de células B e T, através de mecanismos centrais ou mesmo periféricos. Esses tipos de doença, elas podem ser órgão-específicas ou sistêmicas, tendo como causas os fatores intrínsecos ou extrínsecos. Os fatores intrínsecos, eles vão se caracterizar por fatores do próprio indivíduo que podem ter como causas os polimorfismos encontrados nas células de histocompatibilidade, as células que fazem parte também da imunidade inata e da adquirida, assim como alguns fatores hormonais. Já as causas extrínsecas, elas vão estar relacionadas com as questões de envolvimento com o ambiente, através de infecções bacterianas e virais, contato com agente físico ou químico, além de drogas pesticidas. Como características gerais, eu trouxe a classificação das que são doenças sistêmicas versus órgãos específicas, prevalência que vão atingir de 5 a 8% da população global, e os fatores de risco associados vão ser genéticos, ambientais ou hormonais. Entendendo um pouco melhor dessa questão, né, da imunidade, nós temos aqui, né, a imunidade inata adquirida, certo? Que aí ela vai ser a primeira linha de defesa do nosso corpo, atuando imediatamente quando o agente patógeno invade. É uma resposta não específica, certo? Ou seja, não reconhece o tipo exato de invasor, mas ela vai reagir de forma rápida e eficiente. Os componentes da imunidade inata vão incluir barreiras físicas, como a pele, mucosas, certo? Além de células como macrófagos e neutrófilos, que são os soldados que atacam qualquer coisa que consideram uma ameaça. Se pensarmos em um sistema de segurança, a imunidade inata, ela vai servir como um alarme que dispara ao detectar movimento, sem se preocupar com quem ou que está invadindo.
Por outro lado, nós temos a imunidade adaptativa, certo? Que ela vai levar um tempinho maior para a- ativar, mas ela fornece uma resposta muito mais específica e duradoura, certo? É como se você tivesse instalado um sistema de segurança avançado, que não só responde a invasões, mas também analisa e memoriza padrões de ataque. Quando o patógeno ele é reconhecido, a imunidade adaptativa cria células de memória que permitem uma defesa mais rápida e eficiente em futuras infecções. Isso vai ser um papel crucial, né, para o funcionamento das vacinas que vão ensinar o nosso corpo a reconhecer e combater certas doenças de forma mais eficaz, tá? E aí, aqui, continuando, nós temos, né, que essas respostas adquiridas geralmente usam células e moléculas do sistema inato para eliminar os micro-organismos e funções imunológicas adquiridas para aumentar acentuadamente esses mecanismos antibacterianos de imunidade inata. Então, assim, nós temos os tipos de imunidade adquiridas, que vai ser a humoral, medida por anticorpos produzidos pelos linfócitos B, que vão prevenir que infecções se estabeleçam. LB vão reconhecer proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e lipídios. Imunidade celular, que ela vai atuar contra micro-organismos dentro da célula, medida por linfócitos T que destroem antígenos dentro de vesículas fagocitárias ou destrói a célula infectada. LT reconhece antígenos proteicos. A imunidade passiva, que ela vai atuar na transferência de linfócitos ou anticorpos, um exemplo da mãe que transfere para o bebê. A imunidade ativa, que vai ser induzida pela infecção ou vacinação. É, Como propriedades, né? Nós temos aqui da resposta imunológica adquirida as características e significância funcional. Lembrando que essa especificidade ela vai garantir que os antígenos distintos ativem respostas específicas. A diversidade ela vai permitir que o sistema imunológico responda a uma grande variedade de antígenos. A memória ela leva a uma resposta aumentada a exposições repetidas aos mesmos antígenos. A exposição clonal ela eleva o número de linfócitos que atinge antígeno específicos para acompanhar o aumento dos micro-organismos. A especialização, que ela gera resposta ótima para a defesa contra diferentes tipos de micro-organismos. A contração e homeostasia, que vão permitir ao sistema imunológico responder aos antígenos encontrados recentemente. A não reatividade própria, que vai prevenir a injúria do hospedeiro durante a resposta a anticorpos estranhos. E aí nós temos aqui os grupos, né, de imunidade humoral e imunidade mediada por célula. Na lateral esquerda, os micro-organismos, os linfócitos responsivos, mecanismos efetores e funções de cada um. Quando falamos da imunidade humoral, nós temos os micro-organismos extracelulares, certo? Que os linfócitos responsivos serão os B. Os mecanismos efetores, eles vão ser os anticorpos secretados e as funções vão ser diretamente o bloqueio das infecções e eliminação dos micro-organismos extracelulares. No grupo, né? No outro grupo dos mecanismos fagocitados, micro-organismos fagocitados nos macrófagos, nós temos os linfócitos responsivos T auxiliares como mecanismos efetores, os macrófagos ativados e a eliminação dos organismos fagocitados é uma das funções. No grupo de micro-organismos intracelulares, exemplo, vírus, replicando dentro da célula infectada,
nós temos como linfócitos responsivos os T citotóxicos, como mecanismos efetores, né? A célula infectada vai ser morta, tá? E a função é a morte das células infectadas e eliminação dos reservatórios de infecção. É, só para relembrar, a interação entre duas formas de imunidade, ela vai ser vital para a saúde do organismo, pois enquanto a imunidade inata atua rapidamente para controlar a infecção, a adaptativa vai fornecer uma resposta a longo prazo, protegendo o corpo de futuras infecções, tá? E aí, linfócitos T, eles vão reconhecer apenas os fragmentos das proteínas que são ligados a moléculas que apresentam especializadas, chamadas de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC, na superfície das células especializadas como células apresentadoras de antígenos. Os linfócitos T auxiliar, ou células TCD4+, vão ajudar os linfócitos B a produzirem anticorpos e as células fagocitárias a ingerir micro-organismos. Aqui nós temos os fatores, né, etiopatogênicos no desenvolvimento da autoimunidade, que essas reações, né, da autoimunes, elas vão ser desencadeadas quando há essa quebra da tolerância, tá? E esse ciclo vem justamente representar isso, imunológica. Existem diversos tipos, né? Diversos fatores etiopatogênicos que vão poder ocasionar essas doenças autoimunes e é preciso que esteja tudo equilibrado desse sistema, né? Sistema da gente, da nossa imunidade esteja equilibrado para que justamente isso não aconteça. Então, juntos formar uma tríade das principais causas dessas doenças, que vão ser fatores genéticos, como polimorfismos nos genes HLA, PTPN22, CTLA4, CD25 e AIRE, ambientais também e imunológicos. Como eu disse, há pouco tempo, precisa que aconteça esse equilíbrio para que não haja realmente, não haja, não haja essa quebra da tolerância imunológica e, consequentemente, os indivíduos sejam acometidos por doenças autoimunes. Nos fatores genéticos, a gente entende que podem ser encontrados rearranjos de genes de receptores de células TCR, devido aos mecanismos de translocações e inversões de cromossomos, favorecendo o surgimento de novos TCR, o que altera o reconhecimento antígeno. Além disso, pode ser citada a existência de diferentes antígenos leucocitários humanos, HLA, que vão estar associados quantitativamente com vários tipos de doenças, certo? Autoimunes. Os fatores ambientais vão estar relacionados com três agentes físicos, que são os principais, como que são principalmente calor, radiações ionizantes e não ionizantes, que possuem importante participação na modificação das células já existentes, que poderiam ser reconhecidas como não próprias e, consequentemente, provocar reação de intolerância. Os agentes químicos, que eles vão se encaixar, né, como drogas em geral, já que têm capacidade de gerar uma reação de amplificação de interações das células T e B, modificação ou estrutura na especificidade do receptor de antígeno de células T, dentre outras mudanças. Também temos o grupo de agentes infecciosos, que vão ter como exemplos alguns vírus ou bactérias e fungos, ou também outros micro-organismos. Todos esses podem provocar uma infinidade de reações dentro do corpo, e vai depender da forma como cada um atua e interage com o sistema imune.
Já os fatores imunológicos, a gente entende que não apresentam um mecanismo de atuação simples de ser identificado. Ele é um mau funcionamento da resposta imunológica do corpo por algum motivo e leva a ter doenças autoimunes. Isso pode ser por uma deficiência da autotolerância, reações cruzadas com antígenos externos ou uma falha na ativação das próprias células responsáveis na resposta imunológica, a formação de novos antígenos, dentre outros. Tudo isso está correlacionado com algum desequilíbrio do sistema imunológico que vai acabar provocando essas falhas. Quando a gente fala nesse sentido, né, existe as células imunológicas e suas funções, que aí a gente entende que essas células elas vão desempenhar os papéis distintos complementares, começando com macrófagos, que são verdadeiros corredores de patógenos que vão eh, engolir e digerir micro-organismos invasores e evitar enviar, aliás, sinais químicos que vão atrair outras células do sistema imunológico para o local da infecção. É como se fosse chamar reforço, né, quando a situação vai ficando complicada, garantindo que o corpo tenha a defesa necessária para combater o que está ameaçando a nossa saúde, tá? Os linfócitos C, eles vão ser essenciais para essa resposta imunológica adaptativa e vão reconhecer um patógeno que não só atacam as células infectadas, mas também ajudam a ativar os linfócitos B, que são respostas responsáveis pela produção de anticorpos. Os anticorpos vão se ligar a antígenos presentes nos patógenos, neutralizando e sinalizando para outras células que eles devem ser destruídos. Assim, os linfócitos B se tornam verdadeiros fabricantes de armas que preparam o corpo para a futura batalha. E aí a gente entende, né, que as células de memória elas vão ser formadas após a exposição a um patógeno. E essas células são como veteranos de guerra, que lembram as estratégias de combate e garantem uma resposta rápida e precisa no caso de reinfecção. Essa capacidade de lembrar é o que torna as vacinas tão eficazes ao simular uma infecção, pois vão preparar o sistema imunológico para as futuras defesas. Só para complementar. E aí nós temos, né, nessa continuidade, os fatores ambientais associados às autoimunidades, né, que nós temos esses grupos aqui direcionados. Micro-organismos são bactérias, vírus, parasitas, fungos, tá? Os xenobióticos, cigarros, luz ultravioleta, medicamentos metais pesados, né? Que eles vão estar relacionados ao mimetismo molecular. A apoptose, que vai ser o autoantígeno, certo? E aí a gente tem o grupo de microbiota, que é a pele, a barreira mucosa respiratória, o TGI, né? Ligado à nutrição. Aí a gente tem glúten, iodo e vitamina D. E aí, no caso, né, dessa junção do mimetismo molecular com o autoantígeno, nós temos, né, essa questão da propagação, né, da APC, propagação de epitopos, e aí vai originar as células T ou B autorreativas, tá? Do lado esquerdo, nós vamos ter as respostas, né, a doenças autoimunes órgão específicas, né? E aí, do lado direito, nós vamos ter as doenças autoimunes sistêmicas, tá? Continuando aqui, é, essa figura ela vai ilustrar basicamente como é que se dá esse funcionamento geral de tudo que eu falei anteriormente, né? Então, a gente tem aqui o timo, né, medula óssea, que vai ter
a questão dos mecanismos de tolerância, né? Central, periférica, outras, citocinas, né? De TREG, e aí todos esses interagindo, nós vamos ter no nosso corpo as células B autorreativas, célula T autorreativas e autoanticorpo. Lembrando que do lado esquerdo da nossa tela nós vamos ter a predisposição genética, que é a HLA, losse não HLA, e epigenética, e fatores ambientais como agentes infecciosos e agentes não infecciosos, certo? Continuando aqui, nós temos quando ocorre essa desregulação, né, da imunidade inata, tá? E desregulação da imunidade adquirida, eles formam a autoimunidade patológica, certo? E aí vai desencadear, né, o dano tecidual do órgão específico, sistêmico, múltiplos órgãos, e aí a gente já tem a doença as doenças autoimunes nesse aspecto. Já do outro lado do grupo, né, do lado direito da tela, né, é, de azul, grifado de azul, aí a gente vai ter como alto anticorpos, né, a aparência transitória, né, que aí vai ser autoimunidade fisiológica, aparência transitória, existência a longo prazo, e aí nenhum dano ao tecido, vai manter essa homeostase e reparação e regeneração celular. Desenvolvimento da doença autoimune. Então, a gente entende, né, que mesmo sob o mais rigoroso controle de tolerância central e periférica, um pequeno número de células T e B vão ser autorreativas e liberadas para a periferia em indivíduos normais. E essas doenças autoimunes, elas podem ser classificadas como órgãos específicas e não específicas, como citado anteriormente, e as que atingem um único órgão, a resposta imune, geralmente contra diversos antígenos restritos àquele órgão. Podem ser ataques tanto contra moléculas expressas na superfície das células vivas, como também receptores hormonais ou de moléculas intracelulares, como as enzimas. As reações órgão não específicas, né, são capazes de afetar múltiplos órgãos diferentes e estão normalmente associadas às moléculas que possuem uma distribuição sistêmica. Dentre essas terapias convencionais para tratar as autoimunidades estão os imunomoduladores e imunossupressores. Esses medicamentos eles vão ter como objetivo diminuir as respostas imunológicas, de forma a causar uma regressão dessas lesões autoimunes. Contudo, essa diminuição ela não é seletiva, o que acarreta a imunossupressão. Esse tipo de terapia ele vem se mostrando bastante eficaz para muitos de seus usuários, permanecendo atualmente como um método importante no tratamento de doenças autoimunes. Apesar disso, tratamento com imunossupressores em longo prazo, com doses elevadas, ele vai desencadear alguns prejuízos ao sistema imunológico do paciente, pois vai permanecer suprimido não apenas aos antígenos próprios, mas também por qualquer antígeno que o organismo pode ter contato, o que vai prejudicar as respostas de defesa contra as infecções, inflamações ou qualquer outro tipo de patologia que ele possa ter. Os efeitos colaterais desses medicamentos acabam sendo levados em consideração, assim como também os fatores de toxicidade. Então, aqui eu trouxe, né, um, um grupo dos tipos de doenças, aliás, uns quadros, né, sobre os tipos de doenças autoimunes, lembrando que a gente tem um grande número, que eu até me assustei quando fui fazer essa busca, mas é quase um alfabeto inteiro. Eu vou citar alguns aqui e a gente vai conversar sobre o que nós já conhecemos, né, de forma mais abrangente. Adipose dolorosa, artrite reumatoide, alopecia areata,
artrite reativa, artrite juvenil, anemia perniciosa, anemia plástica, angioedema autoimune, anemia hemolítica autoimune, artrite celular gigante, artrite psoriásica, aplasia pura de células vermelhas, crioglobulinemia mista essencial, conjuntivite ligínea, colangite esclerosante primária, cirrose biliar primária, colite microscópica, coreia de Sidenham, doença de Addison, dermatite hiperpetiforme, dermatose por IgA linear, dermatomiosite, diabetes mellitus tipo 1, doença autoimune de ouvido interno, doença celíaca, doença de Crohn, doenças de Graves, doenças de doença de Gode-Pasture, doença de Still, doença mista de tecido conjuntivo, dermatite autoimune de progesterona, degeneração cerebelar paraneoplásica, doença de Lyme crônica, doença de Muscha-Habermann, doença de esse nome eu não sei nem pronunciar. Então, assim, esses três nomes eu não sei pronunciar: doenças desmielizantes inflamatórias, idiopáticas, doença sistêmica relacionada com IgG4, tá? Então, assim, eu vou passar esses slides, tá? E aqui a gente já entra né, mais outros grupos, tá? E são muitos, como eu falei, e aí a gente vai conversar um pouquinho, entendendo um pouco sobre o impacto do lúpus, né, no corpo, né? Primeiro, o que é uma doença autoimune que vai afetar vários órgãos e sistema do corpo, que esses anticorpos eles deveriam combater doenças e acabam atacando as próprias células, né, do corpo. Apesar disso, quando o indivíduo é devidamente tratado, pode levar uma vida normal. Ocorre, né? Mais frequentemente em mulheres do que em homens, especialmente entre as idades de 15 a 50 anos. Então, assim, só para entender melhor, né? Esses ataques vão acontecer, né? No sistema nervoso. Pode acontecer, aliás, no sistema nervoso central e periférico, né? E aí, coração, pulmão, no rins. Quando acontece, né, no nervoso central e periférico, vão ser ataques, dores de cabeça, né? Disfunções cognitivas, neuropatias, depressão, febre baixa. Quando chega, né, a atingir pulmão, coração e pulmão, periocardite, miocardite, é, porque não dá, os rins, edema, hipertensão, insuficiência renal, sangue, anemia, leucopenia, trombose, circulação, né? De autoanticorpos e também imunocomplexos. Membranas mucosas e olhos, úlceras nos olhos, nariz, boca e vagina, síndrome de. é, é, não dá para ler direito por causa da imagem que está ruim. Sistema gastrointestinal, náusea, vômito, diarreia, mudança de peso. No sistema reprodutivo, a gente tem as complicações na gravidez, abortos, irregularidades no ciclo menstrual. Também temos no sistema musculoesquelético a fadiga extrema, certo? Mialgia, artrite na pele, né? Asa de borboleta, né? Lesões cutâneas, fotossensibilidade, tá? E entre outros, certo? O lúpus eritematoso sistêmico, que a gente entende que é uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos, aí ele vai ocasionar essa asa de borboleta no rosto, né, que fica vermelhidão, certo, na face. A hipertensão, periocardite, miocardite, endocardite, infarto, tá? A pleurite, né? Pneumonite, embolia pulmonar ou hemorragia pulmonar, certo? A pancreatite, né, com hepatite, isquemia intestinal, a dor muscular,
certo? Nas articulações com o artrite, anemia com plaquetas baixas, leucócitos baixos, trombose ou vasculite, erupções escamosas nas áreas mais expostas ao sol, úlceras orais ou queda de cabelo. E aí eu trouxe também essa imagem para que nós também possamos entender que a vitiligo ela é uma doença também de origem imunológica que vai acometer cerca de 1% da população mundial, causando, né, progressiva despigmentação da pele, e ela vai atingir todas as etnias, mas é clinicamente mais evidente nas pessoas de pele mais escura, certo? Pois o contraste entre as áreas pigmentadas e não pigmentadas ele vai ser maior. Surge na disfunção, por disfunção de melanócitos, que são as células responsáveis pela produção da melanina. Atualmente, acredita-se que a doença tenha uma origem autoimune na qual há uma produção inapropriada de anticorpos e linfócitos T, um tipo de glóbulo branco, contra os melanócitos. Podem surgir em qualquer idade, porém o seu pico de incidência ocorre durante a segunda e terceira década de vida. Continuando, né? E eu trouxe também essa imagem para ilustrar, para entendermos melhor que a ausência dessa melanina, né? A imagem fica, né? Que é o corpo, né? Fica com uma coloração diferente. É, na questão, né? Da mão, né? Em evidência aí, a gente vê, né? Que ocorre a ausência da melanina por destruição dos melanócitos. Então, assim, automaticamente essa pele, né, essa mão, né, essa parte afetada, ela vai precisar ter um cuidado maior, tá? Em relação aos riscos, né, de exposição solar. E aí esse vitiligo vulgar, ele é um subtipo mais comum e costuma causar placas de despigmentação difusas pelo corpo, né? Os locais mais acometidos vão ser braços, mãos, pés, joelhos, umbigo, lábios, e também vai ocorrer ao redor da boca, olho, nariz e genitálias. Essas lesões são mais aparentes nas pessoas com pele mais escura, né? Como eu falei, e vão apresentar as manchas claras em placas, onde é muito mais fácil delimitar a pele sadia e pele acometida. E essas lesões geralmente elas vão ser simétricas, acometendo o corpo bilateralmente. Em alguns casos, o vitiligo pode ficar restrito a apenas uma metade do corpo. Também pode causar despigmentação de mucosas como gengivas e perda da cor de pelos e cabelos. O tratamento eu trouxe, né, como ferramenta, que a gente vai, né, em pacientes com vitiligo focal, pequenas áreas, o que possuem pele muito clara, utilizar uma maquiagem para camuflar essas lesões e protetor solar para impedir o bronzeamento dessas áreas. Em paciente com pele morena e com lesões disseminadas na face, vão ser utilizados remédios visando essa repigmentação, que é indicado. O uso de pomadas à base de corticoides costuma ser a primeira opção para pacientes com despigmentação em menos de 10% da superfície corporal. São precisos, no mínimo, 3 mais ou menos meses de tratamento. Efeito colateral, né? É evidente, é uma possível atrofia da pele. Avaliação por dermatologista é essencial que ocorra a cada 4 meses. Uma opção aos corticoides é o tacrolimus ou pimecrolimus tópico, porém ainda está em investigação uma possível relação entre o uso dessas drogas com o aumento da incidência de linfoma. Também temos a fotoquimioterapia com componentes psoralênicos, que são substâncias capazes de aumentar a sensibilidade da pele aos raios ultravioleta e, subsequentemente, exposição à radiação UVA e comumente denominado PUVA terapia. O uso de radiação com raios UVB em vez de raios UVA, não havendo necessidade de sensibilização da pele, né, com pisoralênicos,
Geralmente é feito 2 a 3 vezes por semana, por um período de 6 a 12 meses. Os melhores resultados vão ocorrer naquelas pessoas que têm a vitiligo, né, em menos de 20% do corpo. O laser também vai ser uma opção, porém cara, e só pode ser utilizado em pequenas áreas. Um enxerto ou transplante de melanócitos é uma opção nos pacientes que apresentam uma doença estável por menos de 2 anos. Esse tratamento ele vai funcionar melhor nos casos de vitiligo com acometimento unilateral. Lembrando que essa despigmentação total com hidroquinona também ela vai ser uma alternativa e costuma ser indicada nos casos bem mais graves, com acometimento de mais de 50% do corpo e ausência de resposta a outros tratamentos. E aí a gente tem também a esclerose múltipla, que é um vírus ou antígeno desconhecido que pode ser responsável, que desencadeia, né, de algum modo, uma anomalia imunológica que costuma aparecer numa idade precoce. Então, o corpo, ele, por qualquer motivo, ele vai produzir um anticorpo contra a sua própria mielina, tá? É, a esclerose múltipla ela vai afetar, em especial, as pessoas de raça branca na Europa, América do Norte e Austrália. A frequência varia nas diferentes regiões do mundo, sendo mais comum em áreas mais desenvolvidas economicamente. Tem uma maior frequência nas zonas temperadas e é menos comum entre pessoas residentes em climas quentes. Aumenta com a distância ao Equador, tanto no hemisfério norte como no sul. Muito provavelmente a doença em si ela não é transmitida hereditariamente, mas existe alguma predisposição nesses genes. Quando estes indivíduos encontram fatores ambientais desconhecidos específicos, ela pode ser desencadeada, como já vimos, né? Que a raça e a localização geográfica elas são são fatores, tá? De análise. Nós temos também aqui, né? A artrite reumatoide, né? Que ela é uma doença crônica que vai afetar principalmente as articulações, mas é na realidade uma doença sistêmica que pode afetar outros órgãos como coração, pulmão e olhos, pele, entre outros, sendo classificada como uma doença autoimune também. E esses anticorpos eles vão se comportar de forma normal e atacar as articulações e outras partes do corpo, tais como tecidos de revestimento do coração e pulmões, entre outros. E aí a gente entende, né, dessa doença autoimune, que é a resposta imunitária criada contra os próprios tecidos. É uma doença que provoca destruição da cartilagem pelo sistema imunitário, o que causa deformações das articulações. Os pés e as mãos são as zonas mais afetadas, tá? E aí eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender, né, como seria como é uma mão normal, não é isso? As articulações normais, e quando é acometido por uma artrite reumatoide do lado direito, certo? E aí nós observamos, né, nessa artrite reumatoide no estágio avançado, a deformidade do polegar, o desvio dos dedos em direção oposta ao polegar, a deformidade também dos dedos em pescoço de cisne e deformidades de punho. As causas, né? É interessante lembrar que a artrite reumatoide é desconhecida, né? Essas causas. É uma doença autoimune, que significa que o sistema imunológico ele ataca esses tecidos saudáveis por engano. E aí as infecções, genes, mudanças hormonais ou fatores ambientais, né? Como cigarro, que eles podem estar relacionados com essa doença. Também trouxe aqui a doença celíaca, né? Que a imagenzinha, né? Não espere e faça os testes, a gente analisa aqui, né? Que nós temos, né? Esses sintomas orais, mau hálito, gengivite e herpes labial com aftas e defeitos do esmalte dentário. Femininos, peitos doloridos, menopausa precoce, aborto frequente, menstruação irregular, infertilidade, intestinais, refluxo, distensão abdominal, prisão de ventre, diarreia, sem fome,
náusea e dores abdominais, osteomusculares, ataxia, dores lombares, dores nas articulações, cãibras, inchaço nas mãos e pés. A falta de vitaminas, né? Anemia, ferro baixo, vitamina B12 baixa, cálcio baixo, vitamina D baixa. Os neurológicos, déficit de atenção, ansiedade, raciocínio lento, depressão, irritabilidade, alterações comportamentais, tendência ao isolamento, perda de memória, terrores noturnos, ataques de pânico, tendências suicidas na pele, eczema, manchas escuras, acne, unhas frágeis, irritações cutâneas no couro cabeludo, olheiras, urticária, palidez, câncer de pele, outros, né, diversos, asma, infecções urinárias, visão distorcida, febre, fadiga crônica, tosse, vertigens, desmaios, alterações de peso, queda de cabelo, enxaqueca, hemorroida, pressão alta, hipotireoidismo, arritmia, taquicardia, hipoglicemia, suores noturnos, insônia, sinusite e convulsões. Então, esses que têm um asteriscozinho e estão grifados em amarelo são os sintomas mais citados, só para a gente entender, né? Quantos sinalizadores aqui. As terapias utilizadas, né, são anticorpos monoclonais, quando esses são constituídos de uma estrutura proteica, produzidos pelo sistema imune de forma específica e de alta afinidade para seus antígenos ou epítopos imunogênicos. Os linfócitos B, que têm sua formação e maturação na medula óssea, são especificamente as células encarregadas pela produção e liberação dos anticorpos. Esse mecanismo é conhecido como imunidade humoral a partir do conhecimento das células e o aprofundamento dos seus estudos. Ficou evidente a importância de alguns marcadores para a produção dos anticorpos monoclonais. Esses anticorpos eles são produzidos de forma artificial a partir de um único clone de linfócito B e assim são direcionados para interagirem com os seus próprios epítopos específicos. Ao estabelecer a interação ao seu antígeno, a função e promover a destruição do mesmo. Esse tipo de anticorpo ele vai provocar menos efeitos colaterais se comparado ao anticorpo policlonal, que consegue interagir com mais de um antígeno diferente, não atingindo um objetivo específico. A terapia com células TREGs, que elas vão ser células T reguladoras, né? São do tipo específico de células T, que tem atuação de supressão sobre a atividade das células T efetoras. Essa capacidade é de grande importância para promover a manutenção da tolerância imunológica e vai resultar no maior desempenho correto das mesmas sobre autoantígenos, sem que ocorra um desequilíbrio do sistema imune e desencadeie uma doença autoimune, certo? É, com essa função, as TREGs elas vão acabar se tornando alvo importante para utilizar em imunoterapias e autoimunidades. Os estudos comprovaram que é possível realizar o isolamento de TREGs em vivo, promover sua extensão e permanecer viável quando aplicada outra vez. E aí eu trouxe, né, a terapias CAR-T, CAR-T, no caso, a necessidade de desenvolver uma terapia, né, que pudesse ser direcionada sem girar em torno da imunossupressão em longo prazo, a gente tem que não gerasse apenas uma tolerância imunológica temporária, mas que pudessem, né, ocorrer riscos de ter infecções e inflamações secundárias devido ao sistema imunológico estar deprimido, que vai ser cada vez mais o objetivo dos pesquisadores e cientistas dessa área para reverter os quadros clínicos negativos e que os tratamentos tradicionais eles podem trazer, apesar dessa importância que vão ser, né, dos avanços que permitem para o direcionamento de novas pesquisas e terapias não convencionais, tá? E aí, né, foi feito, né, esse estudo com camundongo para realmente ver como ficou a questão do tratamento específico
E, no final, o resultado foi que não existia, né, sem toxicidade para a pele, né? E aí, lembrando que o linfócito B autorreativo, né, é, já a partir do anticorpo de superfície para desmogleina 3, né, houve justamente essa proposição, né, do linfócito B específico para melhorar essa questão. Então, esse estudo foi realizado a partir dessa proposta, e aí, com esse tratamento, né, evidenciou-se que não existia essa toxicidade para a pele, tá? O transplante de medula óssea, né, essa terapia, né, para a autoimunidade da célula-tronco hematopoética, CTH, que é um mecanismo utilizado desde a década de 70, com resultados positivos nesse tratamento de animais e até portadores dessas doenças, a gente entende que o primeiro transplante isolado para um caso de doença autoimune foi para o de síndrome de Crest, né? E assim, um subtipo de esclerose sistêmica, né? Isso no ano de 96. Daí em diante, os pacientes também se beneficiaram com a técnica em estudos pilotos de fase 1 e 2. A terapia com células-tronco para doenças autoimunes pode ser realizada através desses tipos de transplante autólogo, quando são células do próprio indivíduo, né? Halógeno, é, de outro indivíduo cisgênico, que são de gêmeos univitelinos, sendo o autólogo o mais indicado, já que não oferece risco de rejeição. Para realizar essa terapia, é preciso ter a redução de células T B e B autoimunes através da administração de antitimócito globulina de coelho, ATG. A mobilização e condicionamento desse material administrado é feito a partir de diferentes drogas utilizadas, dentre outros fatores. E aí a gente tem, né, nesse caso, só para ilustrar o exemplo, né, do que acontece, né, na questão, né, da realização, tá? Ocorre a mobilização, em seguida a coleta, o regime de condicionamento, essa fase aplásica, certo? E a recuperação consequente do indivíduo. A terapia com vitamina D, que ela é um hormônio esteroide formado após a exposição à radiação ultravioleta, que é a fonte principal numa porcentagem menor através da dieta, que é secundária. Há dois tipos de vitamina D, a D2, de origem vegetal, e a D3, adquirido pela fonte principal e secundária, que aí esses tipos vão ser convertidos para sua forma ativa após as reações de hidroxilação enzimática, que vão acontecer primeiro para uma parte do fígado, dando origem a 25-hidroxivitamina D, depois no rim, produzido por a 1,25 de hidroxivitamina D, ou também chamado de calcitriol, forma mais ativa da vitamina. No organismo, essa vitamina tem como funções transporte e absorção de cálcio, atua na estruturação óssea e interage com outros órgãos, como paratireoides, os rins e os intestinos, além dessas funções principais. A vitamina também tem uma atuação importante sobre o sistema imunológico, e aí a gente entende, né? vai se, vai ocorrer diante do que há receptores nucleares de vitamina D e enzimas importantes a sua conversão em uma grande variedade de células. No núcleo, esses receptores eles vão ter a função tanto de ativar como de inativar os vários genes que vão estar envolvidos nos mais diferentes mecanismos fisiológicos, incluindo a imunidade inata e adaptativa. Nesse sistema, a vitamina D ele pode influenciar diretamente na regulação desse processo de diferenciação, né? TCDA4, aumento da TREG, inativação do mecanismo de diferenciação de monócitos
em células dendríticas, a diminuição de algumas citocinas e inibição de outras. Isso resulta no aumento da imunidade inata e a regulação diversificada da imunidade adquirida. A intoxicação por dosagens elevadas de vitamina C são casos raros, que ocorrem devido a erros de especificidade da quantidade de vitamina em medicamentos e suplementações. Isso vai provocar uma elevação nos principais minerais, que a vitamina D é responsável pelo seu controle no organismo, como o cálcio e o fosfato, que provoca a hipercalcemia e ou hipercalciúria e hiperfosfatemia, ocasionando vários efeitos colaterais ao indivíduo, como perda óssea, litíase renal, calcificações dos rins e vasos sanguíneos. O nível elevado de vitamina D no indivíduo rígido traz prejuízos quando é superior a 200 nanogramas por ml, sendo que o ideal seria em torno de 36 a 40 nanogramas por ml. Aí eu trouxe aqui exemplos de doenças autoimunes e seus marcadores iniciais, certo? Só para a gente ter conhecimento. Lúpus eritematoso sistêmico, o FAM, anti-DNA, anti-SM, Hashimoto's, nefrite e artrite, artrite reumatoide, fator reumatoide, anti-CCP, sinovite, erosões ósseas, tá? E aí, diabetes mellitus tipo 1, a gente tem o anti-GAD e A2, aí a gente entende que ocorre provavelmente a poliúria, perda de peso, a doença de Crohn, ASCA e ANCA, ocorre dor abdominal e diarreia. Os desafios no diagnóstico precoce, uma perspectiva clínica, nós entendemos, né, que esses sintomas específicos incluem fadiga, febre baixa, dores articulares, erupções cutâneas. Os impactos a gente entende como progressão, danos irreversíveis aos órgãos. O atraso do diagnóstico, no diagnóstico ele compreende uma média de 4 a 5 anos para o diagnóstico acurado. A variabilidade clínica, né, que ocorrem variações, né, e podem ser manifestações variadas e podem se sobrepor entre doenças. As ferramentas hoje, né, utilizadas nesse diagnóstico, nós temos a anamnese e exame físico, que vão ser cruciais para identificar os sinais específicos, os exames laboratoriais, como anticorpos, como FAM e anti-CCP, imunofenotipagem, né, que vão analisar subpopulações de células imunes, biópsias com histopatologia dos tecidos afetados, os biomarcadores, né, emergentes rumo ao diagnóstico mais cedo. Nós temos a proteômica, que vão ser perfis proteicos associados à autoimunidade, genômica, SNPS e predisposição genética, microRNAs, que vão regular a expressão gênica, e metabolômica, quando vão ocorrer as alterações metabólicas em pacientes. O papel da imagem no diagnóstico precoce, a gente entende que a ressonância magnética ela vai detectar inflamação subclínica. A ultrassonografia Doppler, ele vai avaliar o fluxo sanguíneo em sinovias. A tomografia computadorizada, ela vai visualizar essas alterações estruturais. E a cintilografia, ela vai detectar uma atividade metabólica inflamatória. Intervenções terapêuticas modulando a resposta imune, né? Os imunossupressores, né? A gente tem aqui corticosteroides, é, metotrexato, azatioprina. Nos agentes biológicos, a gente tem o anti-TNF, anti-L6, anti-CD20. Nas terapias ALO, inibidores de JAK e moduladores S1P. Novas abordagens, a gente entende que o uso de terapia celular e vacinas de DNA também são cruciais.
impacto do diagnóstico precoce, melhorando esse prognóstico. A redução da progressão, ele vai realmente trabalhar para essa diminuição de danos nos órgãos, a redução de custos, né, que vão acarretar menores gastos com tratamento tardio, melhora da qualidade de vida, diante da maior funcionalidade do bem-estar do indivíduo, o aumento de sobrevida com um tratamento oportuno e bem mais eficaz. E aí, essa imagem é para ilustrar mais uma vez que o nosso corpo ele precisa estar em equilíbrio total para que a gente tenha uma resposta imune mais assertiva, né? Quando a gente fala aqui, né, dessa tríade aqui, mental, emocional, espiritual, a gente fala de funções cognitivas e padrões de percepção, da mágoa, tristeza e raiva, espiritual, relação com propósito e crença. Então, assim, tudo isso precisa estar muito bem equilibrado, energia, metabolismo energético e função mitocondrial, defesa e reparo, né, que a gente entende que esse sistema imune, né, ele vai realmente trabalhar nessa inflamação, infecções e características da microbiota. Biotransformação, quando a exposição a toxinas e processo de detoxificação hepática acontece. O transporte, quando essa saúde cardiovascular, né, e esse sistema linfático ele está propriamente dito, está trabalhando de forma eficaz. Nessa comunicação, os hormônios, neurotransmissores vão trabalhar de forma ativa e coerente e correta, né, na integridade estrutural, né, que aí as membranas celulares e subcelulares, né, sistema muscular e ósseo articular vai estar tudo, né, dentro dos padrões, dentro da forma correta, e aí assimilação, essa digestão, absorção e função e integridade intestinal. Então, quando a gente tem um corpo, né, trabalhando em equilíbrio, a gente sabe que essa resposta imune acontece e o indivíduo ele não vai ser acometido pelas doenças autoimunes, tá? O desafio clínico que eu trouxe aqui como parâmetro, né, de aprendizado, e aí um caso clínico para realmente vocês é, interpretarem de uma forma mais prática, né, que aí no dia a dia pode acontecer, que o paciente do sexo feminino, 29 anos, branca, educadora física, né, comparece à consulta com queixa de fadiga progressiva há 4 meses, dor muscular difusa, uma queda de cabelo crescente, relata episódio de febre baixa, intermitente, dor nas articulações, especialmente punhos e joelhos, e também uma sensibilidade aumentada ao sol com o surgimento de manchas avermelhadas no rosto após exposição solar. Então, a gente já vai, diante desses sintomas, a gente já vai associando o que vem a ser. Ao exame físico, né, a gente tem aí uma lesão eritematosa com asa de borboleta, né, no rosto, com articulações nas mãos, levemente demasiadas e dolorosas a palpação, presença de úlceras orais indolores, os exames laboratoriais, né, foram realizados. O FAM, que é o fator antinuclear, né, deu positivo, certo? O anti-DNA nativo também deu positivo. PCR levemente alterado, né, elevado. O hemograma apresentou anemia normocítica e leucopenia. A pergunta desse desafio, com base no quadro clínico laboratorial apresentado, o que você, né, avalia desse diagnóstico? Qual seria o mais provável? A, artrite reumatoide. B, lúpus eritematoso sistêmico. C, esclerose sistêmica. D, síndrome de Sjögren. E é dermatomiosite. O que que vocês acham que seria? Vou ter que lançar a resposta aqui. A correta vai ser a letra B, né? Lúpus eritematoso sistêmico, LES, né? Como justificativa, né? Que essa paciente apresentou um conjunto de sinais e sintomas
típicos do lúpus eritematoso sistêmico, incluindo sintomas gerais como fadiga, febre baixa, artralgia, as manifestações cutâneas clássicas, que são a lesão em asas de borboleta no rosto, né? Eritema malar, queda de cabelo, úlceras orais indolores, ambas frequentes, né, em casos de lúpus eritematoso sistêmico, o FAN deu positivo em alto título e o anti-DNA também nativo deu positivo, que são altamente sugestivos da LES. Também ocorreram alterações hematológicas, como anemia, leucopenia, alterações comuns em LES. E aí, como atenção, por que não são as outras alternativas? Boa pergunta, né? A artrite reumatoide, ela vai estar caracterizada por poliartrite simétrica, mas não costuma causar lesões cutâneas típicas ou ulcerações orais ou alterações hematológicas com FAM e anti-DNA positivos. A esclerose sistêmica, ela vai geralmente, né, cursa com espaçamento cutâneo e fenômeno de Raynaud, não observado no caso. A síndrome de esse Sjögren, secura ocular e oral são sintomas centrais, não descritos nesse caso também, que pode coexistir com LES, mas não é o quadro principal. E a dermatomiosite, que vai apresentar uma fraqueza muscular proximal importante e lesões cutâneas características, diferentes como heliotropo e pápulas de Gottron. E aí, como conclusões e perspectivas futuras, o diagnóstico precoce ele vai ser fundamental para controle efetivo dessa doença. Os biomarcadores de imagem eles vão trazer essa inovação na precisão diagnóstica e a pesquisa contínua é, vão trazer esse desenvolvimento de terapias personalizadas, tá? Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, tá? Vou interromper o compartilhamento. Muito obrigada a todos e até o próximo momento.